Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula da aprovação de hoje, a nossa aula de aquecimento para o nosso grande evento, que é a Semana da Aprovação em Carreiras Jurídicas. É um evento totalmente online, gratuito, você só tem que se inscrever, tá? Eu vou deixar o linkzinho aqui. Tá? Coloquei aqui no chat do canal no YouTube, a live é aqui no YouTube. Coloquei aqui no chat, tá? O link para você se inscrever na Semana da Aprovação em Carreiras Jurídicas, é coachingdaaprovação.com/inscrição ORG, tá? O linkzinho está aqui, vocês só clicarem ali e se inscrever. E na Semana da Aprovação em Carreiras Jurídicas, que vai ser um evento totalmente online, gratuito, do dia 10 ao dia 14 de outubro, eu vou te ensinar o passo a passo aí para você ser aprovado no teu próximo concurso para carreiras jurídicas, quem sabe ainda em 2022, mas já começar a se preparar para essa enxurrada de editais que estão saindo, que continuam saindo, e que a previsão é que a chuva vai continuar intensa para todas as carreiras jurídicas, tá? Então, quero falar um pouquinho sobre as principais carreiras jurídicas hoje, todas as oportunidades que você tem para alcançar aí o seu tão sonhado cargo público, para alcançar aí o seu tão sonhada carreira jurídica, tá? Então, sem demais delongas, deixa eu abrir aqui o nosso slide aqui. Pessoal que está no Instagram, vem aqui para o YouTube. Aqui, então, preparei aqui os slides para vocês. E hoje eu quero falar sobre todas as oportunidades que você tem para ser aprovado ainda em 2022. Sim, tá? Eu sei que a gente está em setembro, final de setembro, mas ainda tem edital saindo, ainda tem instituição que insiste em dizer que o edital ainda vai sair em 2022. Saindo em 2022 ou não, saindo no início de 2023, você tem que se preparar agora, porque sim, vai ser um concurso atrás do outro e você tem que saber, né, qual que é a carreira que você realmente quer. Vou te mostrar aqui as principais carreiras, vou falar aqui sobre magistratura, Ministério Público, né, cargo de promotor de justiça, procuradorias, defensorias e a carreira de tribunais, tá? Ainda faltou falar um pouquinho de delegado e cartórios, mas eu vou ver se eu faço sobre delegado e cartórios numa próxima live, tá, gente? Então, vamos lá. Então, eu queria me apresentar para vocês, né? Se você ainda não me segue no canal no YouTube, é Coach Juliana Santos. Se você não me segue ainda aqui no Instagram, é Coach Juliana Santos também. Vai lá, se inscreve no meu canal, aperta o sininho para você ser notificado de todas as lives. Essa semana e semana que vem, até o dia 30 de setembro, eu vou ter lives todos os dias, às 20 horas, né? Se não houver nenhum imprevisto, às 20 horas a gente começa com vários assuntos aí, realmente, que eu sei que incomodam muito vocês, tá? Então, vamos começar falando sobre a magistratura. Gente, queria falar que no final, esse PDF eu vou disponibilizar para vocês, tá? A gente ficar até o final da live, eu vou falar a senha do PDF, e quem estiver inscrito, tá? Na Semana da Aprovação em Carreiras Jurídicas, vai estar lá no grupo do WhatsApp ou lá no meu Telegram, e lá eu vou colocar lá o PDF para você baixar, tá? Então, se você não está inscrito na Semana da Aprovação em Carreiras Jurídicas, inscreva-se. Pessoal do Instagram, o link está lá na bio, tá? Pessoal aqui no YouTube, eu deixei o linkzinho aqui na live, tá? Para você se inscrever. E se inscrevendo, você participa do grupo do WhatsApp para não perder nenhuma informação. E lá eu vou divulgar o PDF dessa aula para vocês não perderem, tá? Todos os dias vai ter PDF, para quem ficar até o final da aula, eu vou divulgar a senha do PDF, e aí vocês podem abrir o PDF aí e guardar esse material aí para já iniciar a preparação de vocês, beleza? Vamos começar a falar sobre a carreira da magistratura, tá, gente? É uma brilhante carreira, uma carreira maravilhosa, né? Todo mundo sabe o que o juiz faz, tem certeza? É uma carreira maravilhosa, né? Uma carreira muito difícil de ser aprovado, sim, mas com metodologia, com foco, com consistência, é possível que você seja aprovado, sim. Tá aí o nosso aluno Bernardo aí, já na sua 10ª aprovação de provas objetivas de magistratura e Ministério Público, né? Indo agora para a sua primeira prova oral. A Lenise também, já 4 aprovações, aguardando, né? Ambos aguardando o resultado das provas discursivas, né? A Lenise também aprovada em 4 provas de magistratura, né? E Ministério Público do Rio Grande do Sul, TJ Rio Grande do Sul, Ministério Público de Sergipe e agora TJ Santa Catarina, né? Bernardo, eu nem vou falar que as 10 aprovações dele, que senão a gente vai ficar falando aqui o tempo todo, né? Mas é importante vocês perceberem o quanto, com dedicação, por exemplo, Bernardo foi um ano de estudo bem dedicado, não estava tendo prova, né?
um estudo bem dedicado, e aí ele começou aí já as suas primeiras aprovações com 1 ano de estudo para a magistratura. E por que eu falo que é um mundo maravilhoso das carreiras jurídicas? Gente, porque as carreiras jurídicas são os mais altos salários, preste atenção, você se formou em Direito para fazer um concurso de nível médio? Não, você fez uma faculdade de Direito para receber um salário de carreira jurídica. As carreiras jurídicas têm os salários mais altos do serviço público do Rio Grande do Sul, do serviço público do Brasil, tá? As carreiras jurídicas têm os salários mais altos das carreiras do serviço público do Brasil. Vocês vão ver isso, tá? Conforme eu vou mostrando aqui os editais que estão para ser publicados, tem ali o salário de cada carreira, vocês vão ver o valor, os salários. Por isso que é um mundo maravilhoso, entendeu? Vai exigir um pouco mais de dedicação na sua preparação para o concurso? Vai. E é óbvio que vai, porque são concursos mais difíceis, mas são concursos que vão exigir profissionais, né? Mais competentes, mais bem preparados. Então, por isso, o nível de exigência de preparação é maior, mais elevado do que um concurso de nível médio, um cargo de prefeitura, um cargo de técnico, né? E se você... vou falar sobre concursos para carreiras jurídicas, tá? E o único concurso que não tem, não exige nível superior seria a carreira de tribunais, tá? Vou falar sobre a carreira de tribunais hoje também, tá? Então, vamos lá. Magistratura. Sim, né? Vamos falar aqui de carreira jurídica. Estamos falando aqui de concurso para quem é formado em carreira jurídica, né? E quem não é formado, quem está na faculdade ainda, temos as carreiras de tribunais que vem com tudo esse ano também. Em 2023 vai continuar também. Grande oportunidade aí para você que ainda está na faculdade e para você que ainda está na faculdade, ou você ainda que não tem os 3 anos de atividade jurídica, né? Mas também, se você não tem ainda os 3 anos de atividade jurídica, também tem aqui algumas oportunidades para você, beleza? Então, vou falar sobre magistratura, né? Então, magistratura, né? Você entra pelo meio de concurso de provas e títulos, tem a participação da OAB e, claro, né? Desde 2004 temos o requisito aí dos 3 anos de atividade jurídica, tá? O que é atividade jurídica? A definição do que é atividade jurídica e de quais as atividades são aceitas como atividade jurídica para a magistratura estão na resolução 75 do CNJ, tá? Semana que vem eu vou fazer uma live só falando sobre atividade jurídica. Como comprovar a atividade jurídica, em que momento comprovar a atividade jurídica, quais são as atividades que podem ser usadas para fazer essa comprovação, tá? Para cumprir esses requisitos que constitucionalmente são exigidos para a magistratura e para o cargo de promotor de justiça, tá? A Defensoria Pública também exige, não está na Constituição, mas a Defensoria Pública também exige algo, pela lei orgânica, 2 anos, algumas instituições exigem 3 anos. Procuradorias não exigem, em regra, tá? Algumas procuradorias estão começando a exigir atividade jurídica, mas não é uma regra. Então, das carreiras jurídicas, né, de formação superior, procuradorias é aqui menor número de instituições cobram atividade jurídica para se inscrever, tá? Para tomar posse, enfim. As etapas do concurso de magistratura, né? Então, tem a primeira prova objetiva, depois há 2 provas escritas, tá? Sempre uma primeira prova escrita é de questões discursivas e depois tem prova de sentença criminal e de sentença civil. E depois tem ali aquela fase, né, de sindicância, exame de sanidade física e mental, exame psicotécnico. Depois tem a prova oral e, por último, a avaliação de títulos, né, que sempre é apenas classificatória, tá? As matérias da prova objetiva da magistratura. A magistratura é o concurso mais bem, né, é o concurso melhor regulamentado, tá? Porque o CNJ regulamentou, uniformizou o concurso para a magistratura em todo o país. Então, é o concurso mais uniforme, tá? Em todas as magistraturas, é o concurso mais uniforme. Então, você pode se preparar aí de forma tranquila e pode prestar concursos aí para todo o país, tá? Então, a magistratura, o CNJ definiu um grupo mínimo de matérias, tá? Essas é um grupo mínimo, então tem que ter, no mínimo, essas matérias. É raro ter muito mais, ser cobrado em uma prova de magistratura muito mais matérias do que essas. Então, é dividido em 3 blocos, tá? Bloco 1, bloco 2 e bloco 3. O bloco 1 é direito civil, processo civil, consumidor, criança e adolescente. Bloco 2, penal, processo penal, constitucional e eleitoral. E o bloco 3, empresarial, tributário, ambiental, administrativo e incluído aí em 2021, obrigatoriamente, noções gerais de direito e formação humanística.
Qual a importância dessa divisão em blocos? Essa divisão em blocos tem que ser observada na hora de você fazer sua preparação nos seus estudos. Por quê? Porque o ponto de corte não é por matéria, o ponto de corte é por bloco. E aí, uma vez que você sabe quais são as matérias dos blocos, você tem que ter no seu horário de estudos, né, as matérias distribuídas. Você tem que estar estudando matérias dentre esses blocos. Você não pode estar estudando apenas matérias do bloco 1, ou apenas matérias do bloco 2 ou do bloco 3. Não, né? Você tem que aí, se você estiver estudando, por exemplo, 6 matérias, você tem que estar estudando 2 matérias de cada bloco. Tá? E aí isso tem que esse equilíbrio, essa distribuição sempre tem que estar, né, refletida no seu horário de estudos, beleza? Tá? Bom, aqui quais são os próximos concursos previstos para magistratura? Vamos lá, tá? Magistratura do Amazonas, tá? Tá previsto. Ainda se especula que sai em 2022, tá? Ainda não tem banca, né? E a remuneração, gente, olha a remuneração, olha essa remuneração. Por que isso que eu digo que é o mundo maravilhoso das carreiras jurídicas? Olha a remuneração para o concurso de magistrado: R$ 32.004,65 centavos. Magistratura São Paulo. São Paulo. Estão falando em edital ainda em 2022, tá? Mas pode ser que tomara, né? Que não saia, que ali o pessoal deixe para depois o recesso. Mas sim, tá? Quais são as notícias mais quentes sobre o próximo concurso para a magistratura de São Paulo? Concurso, acho que, não sei se é 190 ou 191, acho que é 190, né? Remuneração, 28.883. A comissão está em formação. O último concurso já está para a fase oral, e a fase oral termina em dezembro, tá? Qual que é a notícia que saiu essa semana? A notícia que saiu essa semana é que, assim que terminar a prova oral, for homologado o resultado final deste concurso que está em andamento, será publicado um novo edital, tá? Então, a expectativa é que ou em dezembro sai o novo edital do TJ São Paulo, né? Ou, né, vamos rezar aí para que posterguem para depois o recesso, mas você tem aí 2 meses até dezembro, depois você tem aí de 2 a 3 meses após a publicação do edital para se preparar para esse concurso maravilhoso, tá? Magistratura do Espírito Santo também, comissão formada, 20 vagas, tá? Remuneração de R$ 31.916, tá? Ainda não temos maiores informações, mas também é um dos concursos que está aí na iminência de ser publicado. TRF Primeira Região, salário de R$ 32.004, ainda não tem banca definida, né? Ainda não tem número de vagas definidas, porém, há 109 cargos vagos. 109 cargos vagos. Vai sobrar cargo, só para avisar que nesse tipo de concurso sobra cargo. Falta é candidato aprovado até lá, tá? Aqui, Espírito Santo, já tinha falado. TJDFT, tá? TJDFT. Também ainda número de vagas a definir, ainda banca a definir, ainda está apenas previsto, tá? Ainda não há, né, maiores informações, mas é um concurso que está aí no radar, que você deve já ir se preparando. Salário de R$ 32.004. O salário do JDF é igual ao salário do juiz federal, né? TRT São Paulo, tá? TRT Segunda Região. Também aí tá bastante propício que saia a qualquer momento também esse edital, tá? Estudo em andamento, mas cada vez mais falam sobre o concurso para a magistratura trabalhista TRT Segunda Região. Remuneração R$ 27.500. Promotor de Justiça. Vamos lá, promotor de Justiça. Você quer ser membro do Ministério Público? Vamos lá, o que o Ministério Público abrange? Né? Quando a gente fala Ministério Público, a gente tem que entender que temos o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados, tá? O Ministério Público da União, ele é composto pelo MPF, Ministério Público Federal, que está com o edital aberto, com inscrições, tá? Acho que ainda dá para se inscrever, mas se não me engano, é até o final de setembro, tá? Últimos dias para você se inscrever para fazer o concurso do MPF para se tornar procurador da República.
tá? Então, o Ministério Público da União, ele se divide, ele compreende o MPF, Ministério Público Federal, o MPT, Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Todos esses compõem o Ministério Público da União, tá? E cada um tem o seu próprio concurso. E temos os Ministérios Públicos dos Estados. Lembrando, né, que o membro do Ministério Público Federal é o Procurador da República, tá? O membro da AGU é o Procurador Federal, tá? E os membros das PGE são os procuradores estaduais, tá? Então, o Procurador da República é o membro do Ministério Público Federal, tá? E o membro do Ministério Público Estadual é o Promotor de Justiça, tá? Aqui também é previsto como uma função essencial da justiça, tá? Aqui na Constituição, concurso também, concurso público de provas e títulos, participação da OAB, e exige-se também do bacharel em Direito, né? 3 anos de atividade jurídica. Aqui algumas funções institucionais do Ministério Público, que estão lá no artigo 129, né? O Ministério Público, ele exerce privativamente, compete a ele promover privativamente a ação penal pública, e também tem aí outras funções, principalmente a sua função de custos legis, que é a função de fiscal da lei, exercida pelo Ministério Público, né? E também aí outras, né, competências que ele tem, né, principalmente ali, né, atuar na defesa, né, do meio ambiente, do consumidor, das populações vulneráveis, né, defesa dos direitos, né, difusos e coletivos, tem toda essa atuação por meio do Ministério Público, tá? Quais são as etapas do concurso? Primeira fase, objetiva, segunda fase é a prova escrita discursiva, tá? Também, assim como a magistratura, tem a etapa de questões discursivas sobre as matérias e depois tem uma prova de prática, tá? Uma prova de prática. E aí vai ser elaborado, acho que eu tinha colocado aqui, aí vai ser elaborado, né, ou um parecer, ou uma denúncia, ou algum outro tipo de peça processual, tá? E aí depois, a terceira fase, a fase da subjetiva, investigação social, avaliação de sanidade, exame psicotécnico, e a quarta fase é a prova oral, tá? Também tem a fase de tribuna, tá? O Ministério Público tem a fase de tribuna. Salvo engano, as únicas carreiras que têm prova de tribuna é Defensoria Pública e Ministério Público. O que é a fase de tribuna, né? E por que essas duas carreiras têm essa fase de tribuna? Porque são as duas carreiras que participam de júris, né? Em que realmente é exigido tanto do promotor quanto do defensor público a atuação em ações de júri, a atuação em júris, né? Que ali é exigido realmente que o promotor, que o defensor faça a defesa oral, porque o júri ele é todo oral, então faça ali a defesa ou a acusação de forma oral. Então, por isso que apenas nessas duas carreiras tem essa fase de tribuna, tá? E a fase de tribuna, ela se diferencia da prova oral. Para quem nunca fez uma prova oral, não sabe, né? Eu, quando fiz a primeira prova oral, também não sabia como que ela era. Como que é uma prova oral, tá? A prova oral tem na magistratura, tem nas procuradorias, tem nas defensorias, tem nos ministérios públicos, tem nas provas de delegado, tem também na prova de cartório, tá? Então, todas essas grandes carreiras jurídicas têm a etapa da prova oral. A etapa da prova oral, ela é assim, tudo que for cobrado está no edital, mas não vai ser cobrado tudo que está no edital, tá? Geralmente, eles limitam a prova oral a algumas matérias, geralmente são 4 matérias, alguns concursos um pouco mais, outros concursos um pouco menos, né? Mas eles limitam o número de matérias em que você será arguido pela banca na prova oral. Dessas matérias, geralmente, também não vai cair todo o conteúdo programático previsto no edital para cada uma dessas matérias. São selecionados alguns pontos, tá? E sai ali um mini editalzinho, né? Com os pontos selecionados para a prova oral em cada matéria. E aí, você vai ter, geralmente, ali uma lista, né, de tantos pontos, né? Geralmente são 10 pontos de cada matéria. E na hora, né, que você estiver na frente do seu examinador, você sorteia um ponto e aí você vai ser arguido sobre aquele tema daquela matéria que foi objeto de sorteio. Geralmente
essa tortura leva 10 minutos, né? São 10 minutos você ali, o examinador, você respondendo sobre aquele ponto, né? Se você souber a resposta, né? Responda calma, lentamente, né? Esgote o ponto. Mas teremos aí, quinta-feira, vou fazer uma live só sobre prova oral, tá? Como se preparar para a prova oral, o que você não deve fazer na prova oral, né? Como deve ser sua postura. Eu vou falar tudo isso na quinta-feira sobre prova oral. E a fase de tribuna é diferente, porque na fase de tribuna, tá? É só um tema, tá? Geralmente é penal e processo penal, mas é apenas um tema, e você não sorteia na hora e começa a ser arguido. Não, você sorteia o ponto, aí você terá 15 minutos para preparar uma tese para ser apresentada, né? Para fazer ali uma dissertação oral, né? Você vai dissertar ali oralmente, apresentar ali os principais pontos daquele ponto que você sorteou, mas você vai ter 15 minutos para preparar essa espécie de apresentação, que é ali a defesa, né? Expor ali o seu conhecimento jurídico sobre aquele ponto sorteado. Essa é a prova de tribuna. Você tem 15 minutinhos para fazer a sua preparação. E aí você vai falar 15 minutos sobre aquele ponto também. Tá? As matérias da prova objetiva, tá? Como eu falei para vocês, o concurso melhor regulamentado exaustivamente é o concurso da magistratura, tá? O Ministério, as outras carreiras não têm essa regulamentação exaustiva que o CNJ fez do concurso da magistratura, tá? Mas tem, assim, alguns pontos, né, que você vê de coincidência, né, de padronização dos concursos para promotor de justiça. Quais as matérias? Geralmente são 11 matérias, tá? Penal, processo penal, claro. Civil, processo civil, constitucional, administrativo, difusos e coletivos, Estatuto da Criança e do Adolescente, direitos humanos, empresarial, eleitoral, criminologia, direito militar e tributário, tá? Essas são as 11 matérias. Aqui tem a distribuição, aqui, depois vocês vão ver aqui no PDF, tá? Pessoal, quem estiver inscrito na Semana da Aprovação em Carreiras Jurídicas, o linkzinho no Instagram tá lá na bio, o link eu botei aqui, quem tá aqui no YouTube, eu botei o linkzinho aqui no chat, tá? Se inscrevam, por quê? E aí, quando você se inscreve na Semana da Aprovação em Carreiras Jurídicas, você vai entrar para um grupo do WhatsApp, e lá eu vou colocar lá o PDF, tá? E no final dessa live eu vou dar a senha do PDF. Se você estiver no grupo do meu Telegram, também eu vou divulgar lá esse PDF e também vou deixar a senha que eu vou divulgar no final dessa live, a senha para você ter todo esse material que eu preparei aqui para você sobre as carreiras, sobre os pontos mais cobrados, sobre como se preparar e as oportunidades, né? Os concursos que estão aí com os seus editais para serem publicados a qualquer momento. A composição da prova objetiva. Lei seca, geralmente de 70% a 80%, doutrina e jurisprudência de 20% a 30%, né? Mas isso não tem muito como medir. Aqui já falei sobre as questões discursivas. Quais os próximos concursos aí na iminência de serem aí publicados para promotor de justiça, tá? Ministério Público do Amazonas, olha o Amazonas aí, gente, tá? Concurso da magistratura e do Ministério Público. Isso é uma coisa que acontece, tá? Vocês podem ir percebendo. Quando sai uma carreira, todas as outras carreiras daquele estado vai começar a sair edital ali, né? Bate uns ciúmes, e aí quando sai um, sai o outro, e sai todo mundo junto e fica todo mundo desesperado, tá? Então aqui, tanto magistratura do Amazonas quanto promotor de justiça do Amazonas, né? São dois concursos que estão aí. Talvez Amazonas, Ministério Público saia primeiro, porque já tem a banca definida, tá? A banca definida vai ser Sebrasp, número de vagas, 18 vagas, salário, remuneração de R$ 27.500. Ministério Público de Roraima, tá? 7 vagas, ó, aqui também a possibilidade de edital a qualquer momento, porque já tem banca, tá? Banca organizadora do MP de Roraima, Instituto AOCP, 7 vagas, remuneração R$ 30.471, tá? R$ 30.471. Próximo concurso, Ministério Público do Maranhão. Teve TJ Maranhão recentemente, né? Alguns meses atrás.
E então aqui já está a comissão formada para o concurso do Ministério Público do Maranhão. 15 vagas, remuneração 28.884. E você com esse salário, hein? Você já se imaginou com esse salário? Você se acha merecedor de um salário desses? É isso que eu digo, tem que estudar, mas estuda que a vida muda, ou se muda. Um edital recentemente publicado, ainda dá tempo de você se inscrever, é Ministério Público do Mato Grosso do Sul, tá? Acabou de ser, foi semana passada publicado esse edital. Banca também Instituto AOCP, 7 vagas, remuneração 27.363, inscrições até 17 de outubro, presta atenção, inscrições até 17 de outubro, dá para se inscrever ainda, tá? A inscrição R$ 270 e a prova objetiva 4 de dezembro. 4 de dezembro parece que o mundo vai acabar, tá, gente? Vocês vão ver que tem 300 provas no dia 4 de dezembro. Ministério Público de Alagoas, tá? Também está previsto, mas para 2023, previsão no orçamento 2023, ainda não tem o número de vagas, ainda não tem banca, só está apenas previsto, não tem nem comissão, tá? Remuneração, R$30.000, R$30.404. Tá bom, né? Tá bom esse salário, para mim tá bom, para vocês tá bom? Ministério Público do Rio de Janeiro também tem uma agitação aí de que pode sair novamente a qualquer momento, tá? Remuneração R$32.004, tá? E aí estão começando aí a movimentação para a comissão do concurso, mas fique no radar aí, Ministério Público do Rio de Janeiro. Procuradorias, vamos lá, procuradorias. Quem quer ser meu coleguinha? Fala aí, quem quer fazer concurso para procuradorias? Quer fazer concurso para procuradorias? Quer ser meu colega? Para mim, é uma das melhores carreiras, tá? Eu acho que realmente é uma ótima carreira, tá? Então, as procuradorias, nós temos 3 instâncias. Temos as procuradorias estaduais, as PGEs, as procuradorias municipais e a Procuradoria Federal, que é a Advocacia Geral da União, Advocacia Geral da União. Esse edital aí que nem lei sensitiva adivinha quando que vai ser publicado, né? Desde o início do ano que estão falando que vai sair edital da AGU a qualquer momento. Era esperado no primeiro semestre, passou o primeiro semestre. Era esperado em agosto, passou agosto, estamos no final de setembro. Agora estão dizendo que vai sair a qualquer momento, mas está para sair a qualquer momento desde o início do ano. Mas a hora que sair vai ser aquele Deus nos acuda, né? Porque são 100 vagas. 100 vagas. O último concurso da AGU foi em 2013. Acho que 2013. Advogado da União e 2015 procurador federal. Se não é isso, é o contrário. Mas um saiu em 2013 e o outro saiu em 2015, tá? Chamaram mais de 500, tá? Só agora já tem 690 cargos vagos, se não me engano, tá? Vão ser 100 vagas no edital, agora imagina o que tem de cargo vago. Vamos chegar lá, tá? As carreiras da AGU, né? As carreiras da AGU, a gente tem a Procuradoria-Geral da União, a Procuradoria-Geral Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é a PFN, que é outro concurso também que está para sair, e a Procuradoria-Geral do Banco Central, que é outro concurso que também está para sair, tá? Então, são 4 concursos diferentes. Tem o concurso, a Procuradoria-Geral da União, a PGU, é o cargo de advogado da União. A Procuradoria-Geral Federal é o cargo de procurador federal, tá? Qual a grande diferença? Entre outras diferenças, o advogado da União, ele atua representando os entes da administração direta, tá? O advogado da União representa a União, né? A entidade direta, os entes da administração direta. E o procurador federal, ele representa os entes da administração indireta, tá? As autarquias, fundações, e era isso. E outras entidades da administração indireta, tá? INSS, faculdades, universidades, né? Enfim, outras autarquias por aí, que tem bastante.
Vamos lá, tá? A previsão aqui do cargo de procuradorias, né? Tá aqui na Constituição, também é uma função essencial à justiça, tá lá nos artigos 131 a 132. Também, né, se dá o provimento se dá por mediante concurso público de provas e títulos. Aqui tem alguns regramentos mais específicos para as carreiras da AGU. Etapas do concurso. Primeira prova objetiva, depois tem a prova escrita e discursiva, tá? Também a mesma coisa, quase sempre a mesma modalidade. Tem as provas discursivas de questões sobre todas as matérias, e depois tem uma prova prática, tá? Que no caso das procuradorias, geralmente pode ser um parecer, mas geralmente é uma petição, um recurso, uma peça processual, tá? Nas carreiras da AGU, às vezes tem os dois, tem o parecer e tem a peça processual, tá? Nas procuradorias estaduais e municipais, não, geralmente é uma peça processual mesmo, tá? E depois, claro, depois das fases ali de investigação social, teste psicotécnico, temos depois a temida prova oral. Quem tem medo da prova oral aí? Quinta-feira eu vou fazer uma live só sobre prova oral. Então, aqui eu só coloquei aqui, né, alguns índices, né, da porcentagem das matérias que mais caem nas procuradorias estaduais, né? Qual é o núcleo duro das procuradorias estaduais? Administrativo, processo civil, tributário, constitucional. Essas são as 4 principais: administrativo, processo civil, tributário e constitucional. Junto com civil, em algumas provas, por exemplo, a prova PGE Santa Catarina, acabei de olhar o edital, tá? Essas 5 matérias, o núcleo duro mais civil, compõem 70% da prova. 70 questões de 100 são concentradas nessas 5 matérias. Aí as pessoas vêm querer falar que não existe mais núcleo duro. Como não existe mais núcleo duro? Né? A prova, por exemplo, da PGE Paraíba eram 85 questões com essas 5 matérias, né? Então, realmente, né, não dá para dizer que não tem mais núcleo duro. Sim, o núcleo duro ele corresponde praticamente a 70, às vezes 80% de sua prova para procuradoria, tá? Então, você tem que ter muito isso claro na hora de você, né, escolher as matérias que você vai começar na hora de fazer a distribuição do seu tempo aí nos seus estudos. Aqui eu gostaria de colocar 5 motivos por que escolher essa carreira, tá? Quem gosta de advogar, mas está infeliz com a instabilidade da advocacia privada, tá? Geralmente a pessoa que gosta de advogar, ela procura o concurso público pela estabilidade, pela segurança financeira, que muitas vezes não encontra na advocacia privada. Na advocacia privada, geralmente tem uma instabilidade financeira, né? Não é certo que você vai ganhar não vai ganhar seu salário, sua remuneração todo mês. E aí busca concurso público pela estabilidade, mas a pessoa gosta de advogar. Então, a carreira das procuradorias é ideal para quem gosta de advogar, mas quer a segurança do serviço público, tá? A relevância da atuação é uma atuação muito interessante que você pode ver no dia a dia o resultado da sua atuação, né? Porque as procuradorias, elas desenvolvem um papel muito importante de bastidores junto às secretarias estaduais, junto às secretarias, na execução das políticas públicas, tá? Então, você sabe ali que através da sua atuação, né, da sua correta atuação, você vai possibilitar a construção de um hospital, de uma obra pública, da duplicação de uma estrada, né? Eu tenho muito orgulho que eu participei ativamente do projeto, né? Ajuizei várias ações de reintegração de posse, de desapropriação, sem as quais, né, não seria possível a duplicação de uma rodovia muito importante aqui no Rio Grande do Sul. Então, é um trabalho muito satisfatório. As lotações nas procuradorias, alguns estados é apenas na capital, e outros estados que têm lotações também em regionais no interior, geralmente são cidades grandes, são cidades maiores, tá? Então, você não vai ficar em cidades muito pequenas, né? O que vai acontecer em magistratura e Ministério Público, por exemplo, tá? Tem muitos concursos nesse momento, ao tempo todo saindo alguma novidade, e a lei da remuneração, que vocês vão ver aqui, tem os honorários, sim, tem honorários, graças ao CPC de 2015. Embora, né, as outras carreiras gostem de nos encher o saco por causa dos nossos honorários, né? Tá lá a lei, né?
consolidando esse nosso direito. Próximos concursos. Primeiro, eu gostaria de destacar 2 grandes editais publicados, que a prova é em dezembro, ambos a banca FGV, que você ainda pode se inscrever se você não se inscreveu, tá? Um é a AGE de Minas Gerais, né? Que a PGE de Minas Gerais se chama AGE. Então, nós temos aí a Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais. Inscrições até 29 de setembro. Hoje, dia 26, você tem mais 3 dias para se inscrever na Procuradoria de Minas Gerais. Inscrição R$250. Prova. A prova mudou de data, tá, gente? A prova vai ser dia 11 de dezembro, tá? 11 de dezembro. Olha que coisa, né? Tanto não tá aqui, mas Procuradoria PGE, AGE de Minas Gerais e o outro edital publicado, que é a PGE de Santa Catarina, os 2, banca FGV, e ambos exigem 3 anos de atividade jurídica, tá? Não é normal exigir atividade jurídica, é a minoria das procuradorias que exige atividade jurídica, as procuradorias estaduais é a minoria, muito menos 3 anos. Geralmente exige-se apenas 2 anos, tá? Mas ambas estão com seus editais publicados, ainda dá para você se inscrever. A AGE Minas Gerais é só até dia 29 de setembro e PGE Santa Catarina, as inscrições é até o dia 4 de outubro. Inscrição, R$319. Prova da PGE Santa Catarina, 4 de dezembro. Prova da AGE Minas Gerais, 11 de dezembro, tá? Número de vagas. Gente, muito louco, tá muito igual esses editais, tá? 42 vagas, tanto em Minas Gerais, 42 vagas, né, imediatas, mais cadastro de reserva na PGE Santa Catarina. Remuneração em Minas Gerais, R$14.321. Remuneração em Santa Catarina, R$31.915. E aí, gente, será que não é um mundo maravilhoso? Você imaginou você com R$31.915 com 99 centavos todo mês no seu bolso? A vida muda? Olha, se muda, gente. Muda, fica boa a vida, né? Dezembro é 2 vezes isso, né? Porque tem 13º, né? Se o Estado pagar. Às vezes o Estado não paga, mas geralmente paga, né? Então, tudo isso você tem que lembrar na hora que você estiver reclamando, né, de estudar, né, que o seu salário, se você fizer tudo certinho, seu salário vai ser esse aí por uns bons anos na sua vida. Eu acho que vale a pena, gente. Para mim, valeu. PGE Rio Grande do Norte, tá? PGE Rio Grande do Norte, também apenas previsto, ainda sem banca. Sem maiores notícias, 8 vagas, remuneração R$32.000. PGE Roraima, comissão formada, tá? Mas ainda não temos nenhuma outra definição. 5 vagas, remuneração varia de R$10 a R$22.000. PGE Bahia, também é uma grande movimentação. O último concurso foi em 2013, 60 vagas, tá? Mas apenas a comissão formada. Ainda não há definição de banca nem regulamento publicado. 60 vagas, remuneração R$22.783, mas essa é a indicação da remuneração de 2013, então certamente a remuneração deve estar melhor ainda. PGE Espírito Santo também aí, né? Grandes chances de ser publicado, já autorizado e já houve o regulamento publicado. As próximas etapas são definição da banca e publicação do edital. Então, pode ser que saia aí antes de alguns. Não exige, Bahia não exige atividade jurídica, Roraima não exige atividade jurídica, Rio Grande do Norte não exige atividade jurídica, PGE Espírito Santo não exige atividade jurídica, regulamento publicado, remuneração R$22.016, 8 vagas, mais cadastro de reserva. Procuradorias municipais, tá? A PGM Porto Alegre vai ter prova agora em outubro, saiu também PGM Recife, e ainda estamos aqui na expectativa da grande PGM São Paulo, tá?
um baita concurso aí, não exige atividade jurídica, 32 vagas, salário inicial de R$ 25.000, né? E concurso aí autorizado, estamos aí, né? Tudo indica aí que saia esse ano ainda, né? Mas estamos na expectativa já há bastante tempo. Procurador do município de São Paulo, um ótimo concurso, maravilhoso, uma remuneração excelente. Lembrando, né, gente, que essa remuneração é a remuneração, tem mais honorários em todas as carreiras, em todas as carreiras de procuradorias. Procuradoria Federal, aquilo que eu falei para você, né? Para vocês, advogado-geral da União, procurador federal, grande expectativa, né? Já foi divulgado que vão ser 100 vagas para cada uma das carreiras, remuneração aí de R$ 21.000, R$ 21.014, mas na verdade há 690 cargos vagos, tá? Então, prepare-se que a hora que sair a GU, para a hora que sair a GU, sair procurador federal, sair advogado da União, você estar afiado, porque a chance aqui de você ser nomeado é bem grande. Defensorias, tá? Vou falar defensorias e depois tribunais. Então, aqui a defensoria também, né, como atividade, função essencial à justiça, está lá no artigo 134 da Constituição, né? Competindo, né? Competindo a orientação. Quais as competências? Atribuições, né? Lhe compete a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. Desculpa. Tá? Quais são os requisitos? Olha aqui, ó, na Constituição mesmo, não é na Constituição, tá? Na Lei Orgânica da Defensoria Pública da União, que acaba sendo utilizada aí como modelo para as demais defensorias, é exigido o requisito mínimo de 2 anos de prática forense, tá? Então, as defensorias todas exigem no mínimo 2. Algumas exigem 3, mas a maioria, a lei, né, determina que são 2 anos de atividade jurídica. Aqui as atribuições, tá? Assistência jurídica, ações contra o poder público, visando tutela de direitos coletivos, né? Pegando aí um grande nicho de atuação que era antes só do Ministério Público, a Defensoria também entra aqui. Ó, o nosso aluno aí, Henrique, seja muito bem-vindo. Futuro promotor de justiça de Minas Gerais, Henrique atua aí nos seus estudos. Bom, quais etapas do concurso de defensoria, né? Semelhante ao Ministério Público, né? Semelhante às demais carreiras de justiça, mas tem a fase de tribuna, né? Que, assim como o Ministério Público, são as únicas 2 carreiras que tem, além da fase oral, também a fase de tribuna. Né? Prova objetiva, discursiva questões, discursiva peça, né? As avaliações, investigações, avaliações psicotécnicos, fase oral, prova oral e depois fase de tribuna, assim como no Ministério Público. Tá? Aqui as matérias da prova objetiva, tá? Como eu falei para vocês, não há uma regulamentação uniforme, né? Então, cada estado faz do seu jeito, né? Mas geralmente também tem o costume de dividir por blocos, tá? Ali, essa primeira coluna que eu botei aqui é a do Rio Grande do Sul, que cobrava português, tá? Mas pode ver que geralmente são 3 blocos, tá? Mas as divisões são sempre parecidas, tá, gente? Parecidas com a da magistratura, as divisões, tá? Para você também se orientar aí, para você estudar matérias dos blocos diferentes, não ficar estudando matérias apenas de um bloco. E quais são os próximos concursos para você que quer ser aí defensor público? Vamos lá, tá? Defensoria Pública de Alagoas, previsto para 2023, exige 3 anos de atividade jurídica, tá? Ainda não temos maiores informações. Defensoria Pública de Rondônia, ó, já temos aí banca definida, Sebrasp, o próximo passo é a publicação de edital. Tá? Exige 3 anos de atividade jurídica, são 9 vagas e a remuneração entre R$ 20.000 e R$ 28.724. Defensoria Pública de São Paulo, ainda não temos maiores informações, mas o número de vagas
Está previsto esse concurso, número de vagas 70, remuneração R$ 20.038. Tá? Então, essas são as previsões para a Defensoria Pública, né? Então, São Paulo, Rondônia, já com banca definida, e DPE de Alagoas. Essas são as que estão aí no nosso radar. E a carreira de tribunais, né? A carreira de tribunais, ela é ótima aqui, né? Para quem ainda está na faculdade, para quem ainda não é formado em direito, ainda não se graduou, então aqui nós temos as possibilidades, dentre as carreiras jurídicas, né? Maior número de possibilidades, maior número de vagas, maior número de concursos, né? Maior número de oportunidades. E é claro, você aqui tem os cargos que exigem apenas nível técnico, tá? Que exigem, né, apenas nível médio para você para você prestar a prova, né, e tomar posse no seu concurso. Os tribunais, né? Então a gente tem aqui, temos os tribunais superiores, tá? Os tribunais regionais e os tribunais estaduais. Os tribunais superiores, né? Nós temos STF, STJ, TSE, TST e STM. Dentre esses aqui, o único que você realmente pode ter uma expectativa certa é o TSE, que vai fazer os concursos, vai fazer o concurso unificado, vai participar do concurso unificado juntamente com os demais TREs, tá? Tribunais federais, tá? Então, nós temos três tribunais federais. Os TREs, Tribunais Regionais Eleitorais, os TRTs, Tribunais Regionais do Trabalho, e os TRFs, Tribunais Regionais Federais, tá? Dentre esses, quais as expectativas? TRTs, tá? Tá tendo uma enxurrada de TRTs, né? E o TRE, a previsão é que o TRE saia em 2023 e que saia unificado. Vou falar mais sobre isso, tá? E temos aí os tribunais estaduais, né? Os tribunais de justiça, né? Os famosos TJs, tá? Então, se você está estudando para a carreira de tribunais, o que eu focaria, tá? Eu escolheria ou TRT ou TJ e faria todos os TJs e faria todos os TRTs, né? E depois, depois incluiria direito eleitoral, porque o TRE só vai sair em 2023, tá? Tudo indica que esse ano não sai TRE e vai ser um concurso unificado. Ah, Juliana, mas por que eu já não começo a estudar para TRE agora? Porque você tem mais oportunidades com os TRTs e com os TJs. Porque o TRE, possivelmente, você tem apenas um concurso, tá? Que quando é concurso unificado, você tem, da outra vez que teve concurso unificado, você tem que fazer a opção de qual tribunal você quer na hora da inscrição e depois não pode mudar. Então, enquanto você está tendo aí um edital de TRT a cada 15 dias, exagerando um pouquinho aqui, mas no mínimo um sai por mês, edital de TRT, né? Editais de TJ tem saído bastante também. Você só vai ter uma oportunidade de fazer o concurso para TRE, porque muitos, olha, mais de 15 TREs já manifestaram a adesão ao concurso unificado do TRE, inclusive o TSE, tá? Então, eu focaria aqui em TRTs, TJs e deixaria TRE para 2023. Então, aqui os cargos, né? Nós temos os cargos da analista judiciário, que é o nível superior, geralmente que tem diversas especialidades, às vezes, né, aceita concursos, cargos, tem cargos de especialidades de outras formações, e não apenas do direito. Aí tem os dois cargos de nível médio, o técnico judiciário e tinha o auxiliar judiciário, que era nível fundamental, mas é praticamente extinto, tá? E tudo indica que em algum tempo, dentre 5 anos mais ou menos, não vá mais ter o cargo de técnico judiciário para nível médio, tá? Então, se você está aí, se você tem formação apenas de nível médio, se você ainda está na faculdade de direito, é o momento de você focar aí nesses concursos de nível médio, porque ao longo prazo, né, a previsão é que não se tenha mais concursos para nível médio nos tribunais. Quais as matérias comuns
para você aí fazer uma base, para você poder aí concorrer e fazer concursos para todos os tribunais. Essas matérias são as matérias que sempre caem, tá, gente? Português, administrativo constitucional. Sempre vai cair, tá? Geralmente, às vezes, é noções de administrativo, noções de direito constitucional, mas português, administrativo e constitucional sempre cai. Normas internas, tá? Geralmente o regimento interno, lei orgânica, o estatuto do servidor, tá? Isso também sempre cai, daí vai ser a parte específica de cada tribunal, né? Direito processual, processo civil, processo penal, informática, raciocínio lógico, tá? Alguns caem informática, outros não, alguns caem raciocínio lógico, outros não, tá? Bora lá. Provas discursivas em tribunais. É junto com a prova objetiva e geralmente há dois tipos. Ou é uma redação dissertativa ou é um estudo de caso, tá? Geralmente os cargos de técnico de tribunal, os cargos de técnico, a prova discursiva é uma redação que é feita junto, no mesmo dia, na mesma hora, junto da prova objetiva, e, geralmente, os cargos de analista são estudos de caso, geralmente 2 questões, um estudo de caso ali, né, que vai te cobrar um conhecimento jurídico sobre uma das matérias do edital. E falando aqui sobre os tribunais regionais eleitorais, né, então está confirmado que vai haver um concurso unificado e já manifestou adesão a esse concurso unificado o TSE e eu acho que em torno de 15 ou mais TRS, tá? Então, e aí você vai ter apenas um concurso. Não vai poder ser que nem TRT, que você pode fazer todos os concursos de TRT que aparecerem. Não, vai ser apenas um concurso, você tem que escolher qual estado para o qual você, né, tem a sua preferência e depois não pode mudar, tá? Cargos tanto de analista quanto de judiciário, remuneração do cargo de analista de tribunal regional federal, de tribunais federais, tá? Todos têm, padronizado. A remuneração do analista inicial, gente, é R$ 12.455 e a inicial de técnico, R$ 7.591. Eu diria que já está muito bom. Eu diria que já é um grande salário. E esse salário é apenas inicial, tá? Tem alguns outros acréscimos, tem alguns outros benefícios. Se você já tiver pós-graduação, se tiver mestrado, vai acrescentando no seu salário e ele vai aumentando. Aí aqui dá um panorama, né? Claro que alguns aqui já foram já tiveram as provas, né? Que editais iminentes. Aqui nós já tivemos o TRT de Minas Gerais, já foi publicado edital. A TRT Piauí já teve a prova, a TRT Minas Gerais que já teve a prova também. TRT da Bahia, que estava em definição da banca. TRT Santa Catarina seria só na área de TI, tá? TRT 13 definindo a banca, TRT 14 definindo a banca, vários aqui em fase de definição da banca, tá? E aí aqui eu só fiz aqui, né? Peguei aqui uns contra-cheques aqui para mostrar isso que eu acabei de falar para vocês, né? A remuneração inicial, ela começa, né, em 7 mil para técnico e ela começa em 12 mil para analista, mas ela vai melhorando, tá? Vai melhorando. Ali você tem auxílio alimentação, assistência pré-escolar por filho, tá? Então, você vai agregando aí no seu salário e ele vai ficando bem mais interessante, né? Não que já não seja um excelente salário, tá? Que aqui tem alguns... e os tribunais de justiça, né? A gente tem aí o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com a prova dia 4 de dezembro, né? Por isso que eu digo que dia 4 de dezembro vai acabar o mundo, porque todas as provas estão sendo marcadas para 4 de dezembro. Só que já tem MP de Minas Gerais... o MP... acho que MP de Minas Gerais, acho que MP de Minas Gerais, MP de Mato Grosso do Sul, PGE Santa Catarina e agora Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Todas essas provas dia 4 de dezembro. TJ do Rio Grande do Norte também está para sair, anunciado já. TJ Ceará, TJ Sergipe, TJ da Paraíba, né? E são essas aí, né, as possibilidades, os concursos na iminência de sair a qualquer momento, alguns já saíram, outros estão para sair, mas é realmente um momento de você, né, se dedicar, porque
toda semana tem um edital na praça, toda semana tem uma novidade, tá? E a minha mensagem final para vocês é sempre essa, tá? Poucos serão os aprovados, mas para conseguir o que poucos conseguem, é necessário fazer o que poucos fazem, tá? Porque se fosse fácil, todo mundo faria. E fica aqui novamente, né, o meu convite para vocês se inscreverem no meu grande evento, que é a Semana da Aprovação em Carreiras Jurídicas, tá? A Semana da Aprovação em Carreiras Jurídicas é um evento totalmente online e gratuito. Vai ser do dia 4, do dia 10 ao dia 14 de outubro. Você só tem que se inscrever. Quem está aqui no YouTube, eu deixei o linkzinho para você se inscrever aqui no chat, tá? Quem está no Instagram, o linkzinho está lá na minha bio. Tá? Vai lá, se inscreve, entra no nosso grupo do WhatsApp para você receber os PDFs de todas essas lives, tá? Quem se inscrever, né? Quem tiver no meu Telegram também vai receber o PDF, tá? A senha do PDF, gente, ó, vou colocar aqui, tá? A senha do PDF é 2022, tá? Então, já, se você se inscreveu na Semana da Aprovação em Carreiras Jurídicas, se você está lá no meu grupo do WhatsApp, ou se você está no meu canal no Telegram, tá? Eu vou colocar lá o PDF dessa aula, né? E de todas as aulas que vamos ter durante essa e na outra semana. E a senha de hoje, né? Para você abrir o PDF é 2022, tá? Então, queria agradecer a todos vocês que me assistiram até agora. Essa live vai ficar disponível ainda para vocês assistirem, né? E vou colocar lá o PDF nos grupos do WhatsApp da Semana da Aprovação em Carreiras Jurídicas. Nesse evento, na Semana da Aprovação em Carreiras Jurídicas, eu vou te dar o passo a passo para você ser aprovado no seu próximo concurso para carreiras jurídicas. Quem sabe um desses aí que eu falei desse edital aí? Quem sabe? Quem sabe não é a sua hora? A sua hora vai chegar, só se você não desistir, né? E eu tenho aí o passo a passo para você acelerar essa aprovação, para que você seja aprovado em tempo recorde, tá? E é isso que eu vou te ensinar na Semana da Aprovação em Carreiras Jurídicas. Então, não esquece de participar, né? O link está lá na bio, o link está aqui no chat, tá? Repetindo, a senha do PDF de hoje é 2022, eu já vou disponibilizar nos grupos do WhatsApp e no meu canal do Telegram. Se você não está no WhatsApp, tá? Clica no link da bio, clica no link aqui que está no chat, se inscreve na Semana da Aprovação em Carreiras Jurídicas e lá vai abrir para você participar do grupo do WhatsApp. E se você não está no meu canal no Telegram, aqui no meu Instagram tem lá o link para você ali nos destaques para você participar, beleza? Muito obrigada pela presença de vocês. Amanhã o tema da live de amanhã é 5 passos para você ser aprovado em concursos para carreiras jurídicas, beleza? Aguardo todos vocês amanhã às 8 horas. Fiquem com Deus e até a próxima.